As paz, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amado Senhor, somos gratos mais uma vez pelo reunir do Teu povo, Senhor. Porque cremos que nós não reunimos em torno de homens, nem em torno de doutrina, nem em torno de placas, Senhor. Mas nos reunimos por causa do Senhor. Porque Tu és aquele que nos comprou pelo Teu precioso sangue, Senhor. Por isso, Senhor, neste momento, confiamos nossas vidas em Tuas mãos e nossos corações, para que a Tua palavra possa penetrar nosso coração, para que ela possa dividir alma de espírito, Senhor, para que possamos compreender a Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar à Tua igreja, Senhor. Nos reunimos como Maria, aos Teus pés, com os nossos ouvidos próximos à Tua boca para ouvir o falar do Teu Espírito. Por isso te pedimos e confiamos, porque nossa suficiência vem de Ti. Amém. Amém, irmãos. É uma grata satisfação poder estar reunidos com os irmãos e trago de Rolim de Moura de Alto Alegre um abraço dos irmãos ali para a igreja em Ariquemes. Gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos participantes de uma vocação celestial, conforme o próprio livro de Hebreus relata no capítulo 3. E quem nos colocou nesta posição de participantes, e quando nós lemos esta palavra participantes, nós não estamos apenas, irmãos, como meros espectadores, olhando o tempo passar, olhando as coisas acontecerem. Nós fomos tornados participantes desta vocação celestial. O Senhor fala, através da vida de Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Então nós fomos, amados irmãos, chamados pelo Senhor com uma santa vocação, mas não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós trazemos como conceito em nossa vida, mas conforme a própria determinação do Senhor e graça. Foi assim que nós somos chamados. Foi assim que nós somos colocados nesta corrida. A corrida que Paulo fala para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora, nós temos que correr esta corrida. Correr como? De qualquer maneira? Não. Correr com perseverança. Correr com determinação. Não olhando para as coisas que ficam para trás, mas prosseguindo, porque a vida cristã, irmãos, ela não é uma vida estática. Ou você avança ou você retroage. Não tem como você ficar parado na vida cristã. Não tem como você ouvir verdades acerca da palavra de Deus, ouvir verdades acerca de quem Cristo é, a sua obra, e você ficar parado. Porque você e eu não fomos chamados para ficarmos parados na vida da igreja. Nós somos chamados para correr uma vida, para correr nesta vida celestial. Porque há algo esperando por nós. Há algo esperando por nós, irmãos. Então, por isso nós temos que correr com perseverança esta carreira. E Paulo dá esse exemplo de uma corrida, porque nós não fomos chamados, irmãos, para corrermos, podemos assim dizer, como exemplo, uma corrida de 100 metros. Nós somos chamados para correr uma maratona. Ou seja, uma vida constante, uma maratona, não um tiro de 100 metros. Muitos cristãos acham que a vida cristã vai apenas até ali e para. Não, eu já aprendi muito, eu já ouvi muito, eu não preciso mais, eu já estou abastado. Tudo que eu já ouvi é suficiente, eu não preciso mais. Pelo contrário, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós temos que avançar na vida cristã. Nós não podemos, amados irmãos, sermos amanhã o que nós fomos ontem. Nós precisamos avançar no Senhor. Nós precisamos cada vez mais nos tornar, ter o caráter de Cristo formado em nós. Ter a semelhança de Cristo formada em nós. Porque qual seria então a razão, amados irmãos, do Senhor nos salvar, nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor e nós continuarmos os mesmos, sem transformação, sem mudança alguma, no nosso homem interior principalmente. Porque a nossa mudança, amados irmãos, ela começa de dentro para fora. E muitas vezes o cristão ele se frustra porque ele quer uma mudança exterior primeiramente. Mas a mudança, ela começa de dentro para fora. O nosso caráter vai sendo moldado de glória em glória, conforme 1 Coríntios fala. De glória em glória sendo transformados à imagem de Cristo. Então essa é a razão de nós sermos colocados nesta corrida. Vamos abrir, por favor, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 24. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo,
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja a comparação, comparando esses dois textos. Há uma corrida e Paulo agora fala desse atleta. Esse atleta, todo atleta em tudo se domina. Nós não vemos nenhum atleta, podemos assim dizer, olhando um atleta profissional, ele não tem uma vida indisciplinada. Ele não deixa para se preparar um dia antes da corrida. Ele treina, ele submete ao teu corpo a um rigoroso, muitas vezes a um rigoroso regime para alcançar um peso, para diminuir o peso. Muitas vezes os atletas de maratona são assim, um perfil mais magro. Então ele submete o seu corpo a essa disciplina. Amados irmãos, talvez quantos cristãos não têm submetido o seu corpo à disciplina da palavra, à disciplina da oração, à disciplina de mudar o seu caráter. Não, eu sou cristão, eu sou filho do Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor vai me conduzir para aquele grande dia. Mas irmãos, nós estamos numa corrida, nós estamos inseridos pelo Senhor diante deste chamamento celestial. Nós estamos, amados irmãos. Então nós temos que cada dia mais procurar viver esta vida com perseverança, correr esta carreira. Porque ele fala assim, que visto que temos nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que eles falam aqui, é aqueles homens do capítulo 11 de Hebreus. Aqueles irmãos que ele cita no capítulo 11. Não que esses irmãos literalmente estejam nos olhando de onde eles estão agora, mas no sentido de que eles correram esta carreira. Se os irmãos já leram a vida de Abraão, e aí no capítulo 11 vai dizer que Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Quantas vezes o Senhor fala conosco para mudarmos alguma atitude na nossa vida, em relação à nossa caminhada, à nossa carreira cristã, e nós questionamos o Senhor. Mas Senhor, mas por que assim? Por que é assado? Por que eu tenho que fazer isso? Abraão não questionou o Senhor, a palavra fala que ele obedeceu. Muitas vezes o cristão é tardio em obedecer aquilo que o Senhor fala, em obedecer aquilo que o Senhor mostra. Então assim era Abraão. A palavra também fala que ele habitava em tendas com Isaac e com Jacó. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, a vida dele não estava presa aqui. A vida dele não estava presa aqui, amados irmãos. Assim também nossa vida não está presa aqui. A nossa vida, amados irmãos, está escondida em Deus. Então, quando Cristo se revelar, nós também seremos, juntamente com Ele, revelados em glória. Então, a nossa vida não é aqui, amados irmãos. Nós não fomos chamados para desfrutar o melhor desta terra. Pelo contrário, a palavra do Senhor, aí que nós estamos vendo, Ele vai seguir, que é para nós considerarmos aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Mas aí a pergunta é, que oposição é essa? Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler para os irmãos. Os evangelhos registram qual foi esta tamanha oposição que o Senhor suportou por causa da alegria que estava proposta. E qual era essa alegria? A alegria era cumprir a vontade do Pai e conduzir muitos filhos semelhantes a Ele. E qual foi a oposição? A oposição, amados irmãos, foi essa. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu?
o nosso Senhor sofreu tamanha oposição, a ponto de ser cuspido no rosto, de levar murro e ser esbofeteado. Mas Ele não abriu a boca, Ele não esperneou. Ele sofreu, porque Ele tinha uma alegria proposta. Amados irmãos, qual é a tua alegria? Em que você tem colocado os teus olhos? O que tem direcionado a sua vida e a minha vida? Qual tem sido a razão da sua vida nesta terra? O que tem constrangido o teu coração? Será que Cristo tem cativado o teu coração a ponto de você também suportar tamanha oposição? Oposição no trabalho, oposição às vezes em casa mesmo, oposição de amigos e tantas outras oposições. Mas a questão é, onde nós estamos realmente fixados? Como nós temos gastado a nossa vida? Em que o nosso coração tem sido cativado? Será que o Senhor tem sido realmente aquele que tem cativado o nosso coração? Porque, irmãos, nenhum de nós aqui levantou a mão para o Senhor e disse: Senhor, eu quero ser chamado por Ti. Pelo contrário, nós acabamos de ler, o Senhor nos chamou com santa vocação. E não foi por obras nenhuma nossa, mas foi por a sua determinação antes dos séculos. Uma determinação no coração do Pai de nos chamar e nos fazer participantes desta maravilhosa vocação celestial. Por isso, irmãos, nós temos que nos atentar para como nós estamos correndo esta corrida. De que maneira nós estamos correndo? Será que nós estamos correndo com esse peso? O que é peso? É volume. É algo que não faz parte da carreira. E o cristão vai se colocando muito volume na sua vida e a carreira vai ficando pesada. Vai ficando pesada, vai ficando pesada. Mas é peso que muitas vezes o cristão mesmo coloca na sua vida. É o pecado que muitas vezes atrapalha a carreira cristã. Pecado que não é confessado. Pecado escondido. Não, mas isso não é pecado. Paulo fala muito claro na palavra, 1 Coríntios, que ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me estão lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Muitas vezes temos coisas lícitas na nossa vida, mas talvez aquilo que é lícito tem sido um peso para progredirmos na carreira cristã. Tem sido um peso para respondermos à nossa vocação celestial. Tem sido um peso para respondermos aquilo que o Senhor tem nos proposto. E tudo que é peso e tudo que é pecado atrapalha a caminhada e a corrida. Irmãos, nós não sabemos a que momento o Senhor vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar. A questão é como nós estaremos diante do Senhor. Como nós estaremos, irmãos, diante do Senhor? Qual tem sido a nossa motivação? Será que nós estamos correndo atrás de uma coroa corruptível? Ou será que nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível? Irmãos, a igreja do Senhor tem sido cada vez mais pressionada. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Principalmente na mente. Principalmente na mente. Muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas que a gente vê. Mas, amados irmãos, nós estamos em uma corrida. E nós precisamos correr com perseverança esta corrida. Olhando firmemente, amados irmãos, não olhem para a circunstância, amados irmãos. Não olhem para as dificuldades, não olhem para as tribulações.
Não olhem para os homens. A nossa vida não está fundamentada em homens. A nossa vida está fundamentada no Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Quem vai voltar na sua glória é o Senhor Jesus, não é nenhum homem. Porque nenhum homem morreu pela vida da igreja. Então a sua vida e a minha vida não pode estar alicerçada em nenhum homem, mas em Cristo Jesus. Olhando firmemente. O que é olhar firmemente? É você não desviar o olho. É você olhar sempre para o Senhor Jesus. Olhe sempre para Ele. É como se você pegasse um telescópio, fixasse em um astro e você quisesse descobrir como que aquele astro ele se move no universo. Isso é olhar firmemente para o Senhor. Olhe fixamente para o Senhor, amado irmão. Olhe fixamente para o Senhor. Porque se você e eu colocarmos nossos olhos naquilo que não é o Senhor, nós não vamos progredir na carreira cristã. Porque nós vamos começar a achar muitos defeitos e muitas falhas. Mas se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos conseguir progredir na carreira cristã. Progredir nessa caminhada, nessa corrida que nós estamos, amados irmãos. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Então, ele continua aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, amados irmãos, considerai. Ou seja, pensa, pondera sobre isto, pondera no seu coração, considera atentamente, não de qualquer maneira, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele estava sob provações, mas manteve-se firme para o propósito para o qual Ele foi designado pelo nosso Pai. Ele manteve-se firme. Ele em nenhum momento Ele olhou para as circunstâncias, porque Ele sempre tinha a face do Pai diante dele. Sempre, amados irmãos. E nós só vamos conseguir, amados irmãos, suportar, se nós mantermos a nossa face do nosso Deus sempre à nossa frente, olhando sempre para Ele, olhando sempre para o nosso Senhor, porque é Ele quem nos fortalece a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos abrir a palavra, Filipenses capítulo 3. Três, 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Nós devemos prosseguir, amados irmãos. Prosseguir para o alvo, para esse prêmio da soberana vocação, para uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o sentido da nossa caminhada, da nossa carreira cristã. É por isso que nós temos que ter perseverança. O que significa perseverança? Significa uma constância, significa você não parar, significa você não olhar, significa você manter sempre um passo firme. Isso é perseverança. Isto é perseverança, amados irmãos. Para corroborar com este texto aqui, vamos abrir em Josué capítulo 14.
Vamos ver na vida deste homem aqui o que foi ser perseverante. Josué 14. Versículo 6. Josué 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Vamos parar por aqui. Então nós temos aqui a vida de Calebe. Nós bem conhecemos a história, conforme relatada em Números, que foram enviados espias para espiar aquela terra de Canaã. Mas somente Josué e Calebe voltaram dizendo que a terra era boa. Os demais disseram: não, lá tem gigantes, lá tem muitos inimigos. Mas Josué e Calebe não. Eles confiaram no Senhor. Eles viram pela fé aquela terra. Eles falaram: não, essa terra é boa. É uma terra que emana leite e mel. Essa terra é boa. Mas os demais desesperaram o povo. Os demais falaram: não, nós não podemos entrar nessa terra. Nós não podemos. Irmãos, quantos cristãos muitas vezes olham para as tribulações, dizendo: não vou ser, não quero. Ser cristão, viver essa vida cristã, é uma dificuldade. A minha vida não avança, olha como eu estou. E coloca os seus olhos naquilo que é terreno, naquilo que não tem valor celestial, e não atentam para a vocação celestial. Querem usufruir as coisas desta terra, aquilo que agrada ao coração. Mas Calebe falou: não é assim. Não é assim. Ele relatou o que sentia no coração. E ele fala que eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos, como nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Como nós precisamos perseverar, irmãos. Irmãos, a promessa do Senhor é algo muito grande para nossas vidas. Queridos irmãos, perseverem em seguir o Senhor. O trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de completá-la até o dia de Cristo, irmãos. Perseverem no Senhor, irmãos. O nosso Senhor suportou tamanha oposição por nós, para nos apresentar diante do Pai, como filhos amados. Irmãos, será que isso não cativa o nosso coração? Será que esse chamamento celestial não move o nosso coração, irmãos? O que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando aqui? O que nós estamos querendo desta terra? O que nós queremos, amados, o nosso coração é: ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração, amados irmãos, tem que ser como uma viúva esperando. Amados irmãos, como nós precisamos perseverar no Senhor. Como nós precisamos, irmãos. E aí o texto continua.
Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança, perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Perseveraste, irmãos, em seguir o Senhor. Irmão, você nunca vai se arrepender de ter seguido o Senhor. Irmãos, quantas pessoas ficam esperando uma nomeação importante, um cargo importante, mas que diante daquilo que está para ser revelado na volta do nosso Senhor é muito maior do que tudo isso aqui, irmãos. Quantas pessoas têm colocado seu coração para desfrutar e deixar o Senhor de lado por causa de coisas passageiras e não olham para aquilo que é eterno. Ele continua: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, e ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. 45 anos, irmãos, se passaram, desde que o Senhor tinha feito aquela promessa a Caleb. 45 anos. Parece muito. Mas, irmãos, aqueles que têm perseverado em seguir o Senhor nunca vão se arrepender de ter seguido o Senhor, de ter gastado seus dias com o Senhor, de ter realmente colocado as suas costas para ser realmente pisadas pelo Senhor. Seus ombros, serem ombros na vida da igreja. A palavra se sujeitar uns aos outros, Senhor, significa você ser vir de baixo, você ser um suporte para aquele irmão. Sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Como nós precisamos, irmãos, sermos suportes uns para os outros, para juntos perseverarmos nessa carreira. Nós não vamos caminhar sozinhos, irmãos. A igreja do Senhor não é constituída de uma pessoa, a igreja é constituída de um corpo. E o corpo, conforme fala Efésios, capítulo 4, que a justa cooperação de cada parte cresce. Ali fala de uma justa cooperação de cada parte. Não é um só fazendo tudo, porque na igreja não existe estrela. Na igreja não existe o irmão A, o irmão B, proeminentes, né? Paulo até fala de um irmão que queria exercer a primazia. Amados irmãos, nós não podemos exercer a primazia na vida da igreja. Ninguém foi chamado para exercer a primazia. Pelo contrário, nós temos que ser servos uns dos outros. Sermos servos uns dos outros, sujeitando uns aos outros em amor. Essa é a nossa condição na vida da igreja. Essa é a nossa condição. Então vamos perseverar junto, amados irmãos. Não vamos olhar para aquilo que se apresenta diante de nós. Há algo a ser passado, passaremos juntos. Perseveramos juntos, corramos junto à carreira que nos está proposta. Eu sempre digo, amados irmãos, eu disse para os irmãos que talvez tem cristão que o desejo deles é ver Paulo, é ver Pedro, é ver tantos outros irmãos do século passado e os outros irmãos da igreja passaram. Mas, amados irmãos, no meu coração, o que eu tenho desejado é que quando eu estiver com o Senhor, é que eu veja aqueles que juntamente comigo perseveraram a carreira cristã. Porque nós vamos sim, realmente foram dias de lutas, mas você está aqui comigo, amado irmão. É assim a vida da igreja, amados irmãos. Perseverar na carreira que nos está proposta. Mas só vamos perseverar, amados irmãos, se nós olharmos firmemente para o Senhor. Se você colocar os teus olhos a não ser no próprio Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, você não vai conseguir progredir. Você vai começar a achar defeitos, você vai começar a achar tantas coisas. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar primeiramente para dentro de nós.
olhar para dentro, antes de olhar para fora. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E só assim nós vamos conseguir, então, sermos realmente, nos sujeitar uns aos outros. Então, irmãos, esse é Caleb. Esta é a vida de Caleb. Talvez um homem que não teve não é muito falado, mas é um homem que perseverou em seguir ao Senhor. Ele esperou naquela promessa daquela terra que mana leite e mel. Irmãos, há uma promessa para nós. Há uma promessa para nós. De nós, aqueles que perseverarem, reinar com Cristo. Se perseveramos com Ele reinaremos. E aí, se não perseveramos, reinaremos? Né? Se perseveramos, reinaremos com Ele. Então vamos perseverar, amados irmãos. Vamos perseverar no Senhor. Nós falamos muito, da vida de Paulo. Como vamos entender a vida de Paulo, irmãos? Um homem que foi realmente captado pelo Senhor. Um homem que realmente nós olhamos a biografia de Paulo, principalmente a segunda carta aos Coríntios, Nós vamos ver como este homem realmente perseverou em seguir ao Senhor. Um homem que realmente sofreu por causa do Evangelho. Um homem que gastou a sua vida por causa de Cristo. E um homem que no final da sua vida tinha apenas alguns pergaminhos e uma capa velha. Apenas isso. Mas ele vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Que possamos, irmãos, combater o bom combate, terminar a nossa carreira e guardar a fé. Nós não fomos chamados para outra situação a não ser essa. Pressão existe, dificuldades existem, mas nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar, irmãos. Então é isso que eu queria passar aos irmãos, e que o Senhor continue cada dia mais achando um caminho no coração dos irmãos, que os irmãos possam de fato manter os olhos fixamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, amados irmãos. Olhe para o Senhor, não olhe para a circunstância, não olhe para o redor, olhe para Cristo, e você nunca vai cair, se você estiver fixamente em Cristo. Mas se você olhar para o homem, você vai cair. Havia uma pequena localidade em que existia um grupo de irmãos que se reunia há um certo tempo. E havia uma quantidade razoável de irmãos naquela localidade. Aparentemente parecia que tudo estava normal. Até um dia que ocorreu um pequeno problema entre alguns irmãos. Então, esses irmãos se reuniram para decidir o que ia ser feito. Então houve uma separação, uma divisão no corpo de Cristo. E nessa divisão, alguns foram para um lado, outros foram para o outro. O que foi para o lado A e para o lado B naufragaram na fé, porque não olharam para Cristo. Mas aqueles que olharam para Cristo estão firmes no Senhor até hoje, porque a vida deles não estava fixada no homem. Paulo fala assim: acaso Paulo foi crucificado no lugar de Cristo? Não. É para o Senhor que nós temos que olhar, porque o Senhor voltará
para buscar aqueles que perseveraram até o fim. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, te somos gratos pela tua bendita palavra, Senhor, e rogamos ao teu Espírito Santo para que possa falar ao coração de cada irmão, Senhor, porque nossa vida está em Ti, guardada em Ti, Senhor, porque nós somos do Senhor, porque nós somos chamados uma santa vocação, nós somos chamados para sermos participantes da glória do Senhor. Por isso, Senhor, te peço, pela vida dos meus irmãos aqui em Ariquemes, conduza, Senhor, cada dia a vida deles para uma vida de perseverança, para uma vida de olhar fixo em Ti, Senhor, para que Tu possas ser glorificado na vida de cada irmão. Em nome de Jesus.